O meu conceito é que hoje em dia não estão se pregando, não se prega muito sobre a verdade, o que a palavra do Senhor diz, principalmente em Apocalipse, quando fala dos últimos tempos, do que é pecado, do que não é, do que a gente não deve fazer. Não se usa mais essa forma de pregação dentro da igreja, eles quase não falam mais. Antes a gente ouvia muito esse tipo de pregação, igual você está falando aí. Entendeu? Tipo, que é assim, que era assado e tal. Você não vê mais. Você vê muito assim, parece um passar de pano. Fala do evangelho, fala do amor de Cristo, ensina sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, como a gente tem visto, mas não se fala tanto do que não pode, do que é pecado. Não fala. Bom, é que aí entra uma... Eu penso, que a gente né? usa Eu vejo como isso. relativo. Né? Antigamente, não se tinha acesso ao conhecimento, ou à profundidade da palavra, no sentido de trazer o significado da mesma, como se tem hoje. Hoje, os pregadores eles têm mais acessibilidade ao significado hebraico, aramaico, grego, simbólico e tal. Então, os pastores de antigamente eles tinham mais dificuldade de explicar, que eram, entre aspas, pouco analfabetos, eram mais rurais, não tinham acesso à leitura, mal sabiam ler. Então eles pregavam do jeito que ele lia, ele mandava ver. E o povo, no mesmo nível, aceitava, dava glória a Deus e tal. Hoje a gente tem mais recursos. Né? Então hoje, tendo mais recursos, ou seria possível que os pastores ensinassem melhor. Porque se eles adquiriram mais conhecimento que os de antigamente, hoje eles teriam mais condições. Só que aí entra aquilo que a gente está trazendo. Mesmo tendo mais conhecimento, ele fica com medo de revelar o que a Bíblia mostrou para ele, porque é algo que pode ofender a vaidade daquele que mais contribui. Exatamente. Então o que ele faz? Ele usa o relativamente. Né? Isso é muito relativo, não é que você não pode, é que, ou seja, ele tem dificuldade de explicar o que ele sabe, que é proibido. Só que ele não pode, porque ele tem um compromisso institucional com a denominação. Ixi, aí o bicho pega, hein? É que nem os padres que sabem um monte de coisa e não ensinam a gente. É igual os padres, exatamente. Porque quando os padres fazem o curso, né, que a gente chama de seminário, eles fazem um juramento para não dizer verdades. E alguns quebram esse juramento e soltam o verbo por aí, como já se tem até na internet, né, que o Papa disse que quem salvou a humanidade não foi Maria, foi Jesus. E alguns, Deus já está forçando os caras a falar a verdade, como alguns já falam que o Salmo 115, que eu acho que o nosso dele é 116, quando faz menção tem boca, mas não fala, nariz tem, mas não cheira e tal. Eles agora estão deixando claro que ali era assim, a imagem que hoje eles têm como, enfim, algo que eles adoram, que era proibido dizer. Só que, por outro lado, alguns pregadores já usam algumas formas explicando e diferenciando o que é cheio de Espírito Santo com língua estranha. Que antes só poderia dirigir igreja quem falava língua estranha. Porque as igrejas entendiam que só era cheio do Espírito Santo quem falava língua estranha, portanto, quem não falava língua estranha não podia dirigir igreja. Mas a Bíblia não é uma só? Tanto faz a evangélica do católico? Não. Não é uma só? Não. Então a desse está escrito para adorar a imagem? Que eles adoram. Eles oram pelos mortos e tal. Agora, não está escrito para adorar a imagem. Ali é um juramento que se faz para não dizer que não pode adorar. Eles abreviaram, né? Ele faz um juramento. Mas na Bíblia deles está escrito exatamente que não pode. Nossa, Zé. Tá certo? É tanto que quando eu citei aqui um exemplo, lembra que eu citei um exemplo? De uma menina que o padre falou para ela que o Espírito Santo havia revelado, então. O Espírito Santo revelou para a menina e o padre falou, olha, você não pode continuar aqui porque o Espírito Santo te revelou coisa que eu não podia falar. O que Deus se revelou aí é exatamente essa imagem de escultura que a gente tem nas paredes. Tem boca, mas não fala, nariz tem, mas não cheira, tem olhos, mas não vê. É exatamente isso. Então agora você tem que procurar uma igreja evangélica e congregar, porque você não pode continuar aqui. E ela chorou porque ela queria continuar. Falou, não, você ficava aqui até que
O Espírito Santo te revelou, você não tem por que estar Se aqui. tivesse cega. Entendeu? Então eles Eles têm são consciência de que não podiam falar por um juramento, mas que está na Bíblia que não pode. Assim como nós temos, nós, pastores evangélicos, sabemos que não podemos usar as pessoas com barganha. Pedro disse que surgiria homens. Pedro escreveu, vamos ver? 1 Pedro, rapidinho, para a gente entender o que é perfil da Então, eles igreja. estão caminhando pra... Ainda estamos na lição. Hã? Então as pessoas católicas é tipo uma seita, então? Porque sabe da verdade, não pratica? Não é só a igreja católica, não. A igreja evangélica que viraram seita aí faz tempo. É por isso que se dá o nome de seita, é? Nós vamos aprender sobre isso aí, mas vocês vão ver o que é não seita. adoro mais. Seita e heresia. Vamos lá, ó. Versículo do. Deixa eu ver. Aqui, ó. Capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda? É. Segunda? É. Aqui já tá Segunda carta do feminino, apóstolo Pedro. né? Capítulo número 2, versículo 2 a seguir, diz o seguinte: muitos seguirão as suas dissoluções. Vamos ver o primeiro? Olha o primeiro. Mas houve também entre o povo falsos profetas, ou falsos profetas. Como entre vós haverá, isso aqui é profético. Sim. Haverá também falsos mestres. Quem são esses mestres? Os que ensinam, falsos ensinadores. Os quais introduzirão encobertamente. Sabe o que é encobertamente? Discretamente heresias. É. Vocês querem que eu fale o que é heresia aqui? Ou pode deixar para depois? Pode falar. Pode falar um que a gente vai ficar surpreso. Heresia, mentira. Heresias Menino do céu, hein? Ó, isso aqui não é um culto, até porque É não é uma mentira. igreja, isso aqui, certo? Isso aqui é um curso. Usa a palavra. E curso mas eu ensino a Bíblia. indiretamente. Se fosse uma igreja, eu também ensinaria, não tem um problema. Mas aqui é um curso que estamos aprendendo e por isso temos que aprender o correto. Independente da gente conviver onde não é correto. Não importa. Não é isso? Aqui, vamos lá, vou explicar para vocês, Jasmine. Então, vamos lá. Encobertamente, heresias destruidoras. Destrói o quê? A fé. É. Destrói a fé. Isso aqui que mata a fé. É. É heresia. Negando, olha isso, a gravidade. Negando até o Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Ou repentina, né? Destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos. Então eles terão simpatizantes, seguidores, terão membros. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O que é isso? Evangelho. Por causa de quem? Deles. Heresia. Versículo 3, olha aqui, vai piorando a coisa, hein? Por ganância farão de vós negócios. Isso é muito claro. Por que não lê isso? Eu não estou lendo. Não, eu tô dizendo, por que eu não, a gente não vê ler isso aqui na Ah, mas um dia vai chegar Você lá. acha que vai ler essa Né, palavra? tia? É, um dia vai chegar Entendeu? lá. Que agrada o povo. Um dia vai chegar lá, ó. Com palavras fingidas. Vamos de novo. Por ganância farão de vós negócios com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Sabe o que é isso aqui? É exatamente para aquele a quem Deus incumbiu cuidar. E fez daquele povo que deveria ser cuidado, negócios. É verdade. Isso inclui muitas coisas. Que a gente está falando, né? Muitas coisas. E eu vou falar aqui uma das heresias que se tem e se defende, ou fazem vistas grossas. Eu Eu já acho que até vocês sei. já ouviram eu falar, eu vou falar também. Uma delas é o Natal. Natal. Outra é a Páscoa. Outra é festa dentro do templo.
Você fala festa de comunhão? Festa para pastor. Não, templo não é lugar. Não pode, absolutamente. Não é igreja. Não pode. Eu nunca concordei com essas Não coisas. pode, mas- não pode. Púlpito é um lugar sagrado, que não pode. Por incrível que... Entenda isso. Púlpito não pode. Você não pode absolutamente fazer atributo a ninguém. Sabe o que é atributo? Sabe o que é tributo? Pagar? Sabe o que é tributo? Não, tributo é culto. Ah, tributo. Homenagem é culto. Paulo diz o quê? Toda vez que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciar é fazer homenagem. Quando você vai homenagear alguém no púlpito, você está adorando aquele alguém. Porque ali no púlpito é lugar apenas do lugar sagrado. De coisa sagrada. Ferrou. Isso aí eu concordo. Não, e vocês podem ver que existem algumas denominações que, por incrível que pareça, aparentemente são seitas por outras razões, mas não fazem uso de púlpito para outra coisa, senão a palavra. É mesmo? E eu já vi, e uma vez eu entrei num debate longo na internet, quando eu vi em cima do púlpito de uma igreja, árvore de Natal. O que significa quando você coloca pisca-pisca na tua casa, sabe o que significa? Se você quer aprender heresia, sabe o que significa? Eu sou devoto ao Deus Sol. Ah, tá. Eu sou devoto ao Deus Sol. Assim como alguém que tem um carro coloca o crucifixo. Eu sou católico. Alguém coloca a Bíblia, né? Na cabeceira da cama. Alguém coloca a Bíblia, não coloca a Bíblia? Eu sou evangélico. Sim. Ok? Então, não é palavra, é comportamento. Comportamento, assim. Isso é heresia. Óbvio. E muitas outras coisas. Por isso a gente... Pois não, irmão. Na ela, Não, tipo assim, não, é porque assim, eu fui numa igreja muito abençoada demais, que eu gosto muito dessa igreja. Muito abençoado, muito abençoado. E aí o que acontece? Nela tem uma árvore de Natal gigante. Uma igreja. Aí, né, eu comentei até com a pessoa assim, falou assim, nossa, mas né, é errado as coisas de Deus. Aí a pessoa falou assim pra mim, então, mas daqui, por mais que a árvore de Natal seja errado, pra gente não vai ser errado, porque a gente só é como enfeite, a gente tá comemorando que é final de ano. Só que por mais que a pessoa não tenha essa noção, Ou tem, só por ter a árvore, entendeu? Pegou? Só que a pessoa falou É assim, o mesmo- não, é porque é dezembro, não tem, Ela não vamos sabe ser, que é errado, não vamos né? ser tão radical. É. Tipo, Esse é o argumento. É o mesmo argumento que alguns não cristãos, não evangélicos, né? Inclusive que estudam com a gente aqui na segunda-feira, eles falam, não, mas o padre diz que as imagens lá, elas não são adoradas. Eles falam isso. Eles falam, mas é o mesmo argumento do evangélico que defende a árvore de Natal. Pegaram? É, verdade. Pegou, a Tiago? gente tinha, mas a gente parou. Não, você pegou o argumento? Sim, a gente tinha lá em casa. Não, também tinha. E eu acho Quando eu tão estudei bonito, sobre, achava. que eu parei. Você entendeu o argumento? Eu Olha, parei, observe que é o mesmo argumento. Sim. Ah, eu não adoro a imagem, tá lá. Tira de lá pra tu ver. Não põe a mão na minha... Né? A árvore, mesma coisa. Tiram foto ao lado, Coloca vai pressa. no shopping, tira foto. É a mesma bonito, coisa né? que você ir a algum lugar onde vende artigos religiosos, né? Seja lá qual for, religião, seja da Umbanda, seja da Católica, você tira foto ao lado de uma santa. É a mesma coisa, Meu porque Deus. você está dizendo que você é devoto. Entendeu? Você adora aquilo ali, né? Só que se você pedir para a igreja ensinar isso aí, vamos pular isso aí. Não vamos entrar em polêmica. Essa é a palavra. E Pedro está dizendo o que aqui? Dezembro eu tirei no Natal as fotinhas lá no Não é verdade? Paulista. Vocês entenderam? Dezembro? Eu fui lá na Paulista e tirei foto na árvore. Mas só Ah, por o Jesus Cristo. Vai. Vamos terminar. Só pra tirar. Gente, rapidinho aqui, vamos terminar essa leitura de Pedro para a gente voltar. Nós estamos falando sobre o perfil da igreja. Sim. E essa menina, essa Rebeca, ela tinha o perfil. Então estamos falando de perfil. Realmente, né? Então vamos lá, versículo 4. Pois se Deus não poupou, prega isso aqui. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno,
Os empregos. Aí hoje um aluno de segunda-feira mandou um vídeo para mim pedindo para eu analisar. O pastor falando que não existe inferno, que não existe um monte de coisa, e tal, e papapá. E a Bíblia está afirmando aqui que os anjos foram lançados no inferno. Então existe sim aquela palavra. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quem? Os anjos que pecaram. Então, Pedro está indo muito pesadamente além daquilo que é óbvio. Deus não aceita, Deus não gosta, Deus não concorda. Não é só isso. Se ele não poupou os anjos, Esse 5 aí é forte É também. verdade. se ele não poupou o anjo, vai poupar pastor, não vai Vai poupar. não. Então, às vezes a gente fica igual a Abacuque, justiça, justiça, pedindo para Deus agir como se Deus estivesse dormindo. Mas Deus não tem pressa. Olha o versículo 3. Versículo 3 diz que por causa de ganância vos farão negócio, inclusive na eleição. Aí, vota em fulano, isso é negócio. Isso é negócio. Você vota em quem quiser. Se não quiser também votar, é um Você está problema lendo teu. aonde? Versículo 3 do capítulo 2. Por ganância farão de vós, Pedro, por ganância farão de vós negócios com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, ou seja, não tem pressa. É. Ok? Tem mesmo não, vai chegar. Porque dá uma impressão de que está tudo bem, porque Deus continua operando. Vai Quem chegar. quis? Eu penso que Deus está operando. Mas Deus não opera Os pastores. onde há pecado. De cada O que ovelha. Deus opera, Tiago? Daí vem a confusão e muitas pessoas se iludem. Sério. Digamos que Deus quer falar com você. Se Deus quer falar com você, Tiago, Ele vai falar. De repente o problema com Deus é todo o resto, não é você. Então Deus não vai deixar de falar com você por causa da imundícia É da igreja. verdade. Ele Deus vai falar com fala você. gente. Porque Ele sabe que você, assim como Ló, está em Sodoma e Gomorra, contra a vontade. Então Ele fala com você, Ele visita a tua casa como os anjos visitaram. Passaram a noite lá. Só que no dia seguinte Ele tem pressa de tirar você dali. Tá certo? Então, o arrebatamento da igreja é mais ou menos isso. Deus tem pressa de tirar os seus dessa terra. E Paulo diz que se ele não abreviasse o tempo, nem os salvos Para não se escapariam. perder, né? Escapariam. Pois não. Igual Noé, na época de Noé, né? Exatamente. No mundo antigo. Confere? Mas salvou Noé, mas Noé, o próprio... Vamos lá, Enoque, que andou com Deus 300 e tantos anos. E lá, naquela época, por que ele foi tirado? A Bíblia diz que ele foi levado por causa da corrupção. E a igreja será levada por causa do quê? Da corrupção. Disso também. Pra Então, não onde, se perder. o que eu explico é o seguinte, denominação, e eu vou explicar isso mais para frente, nós ainda estamos no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vamos aprofundar sobre esses conceitos, o que significa e quando, a partir de quando surgiram denominação. Mas qual é a importância, entre aspas, de se congregar? É importante? É. Mas ali é um dos lugares. Você não pode ter a igreja como um lugar. Não é o lugar. Só ali. O lugar é onde você estiver. Assim ele disse que Ali é a um dos samaritana, lugares. né? Ali chama-se templo, casa de adoração. Casa de oração. Casa de adoração. em tese. Tem. Tá? Mas eu digo em termos de ambiente, de ambiente, é um ambiente associativo. Associativo, isso mesmo. Tá certo? Comunhão. Que é para isso, exatamente. Comunhão, convívio e tal, trocar informações, edificar um ao outro com a palavra, com louvor e tal. Mas ali não é o único lugar. O teu culto deve começar a hora que você acorda. É a hora que você acorda. E termina a hora que você vai deitar. Esse é o teu culto. Quando você vai a uma instituição, seja lá onde for, ali é parte do teu culto que começou de manhã. Então você não depende dali. Aí tem culto que a gente sai para pregar, né? Hã? Tem culto que a gente sai para pregar, né? Não deixa de ser culto, não. Continua o culto. Continua o teu culto. Você chega
um ciclo de oração, vai ter domingo, vai ter segunda, vai ter... Ali é parte do teu culto que começou de manhã. Continuação, né? Então, quem não vem para orar? Meu filho, meu culto começou 6 horas, filho. E se a hora você chegar, meu filho, meu culto começou 6 horas. É, verdade. Vai ter oração meia-noite. Meu culto continua. É quando eu for dormir. Meu culto. Acaba quando tiver dormir. O teu culto é quando você começa. Quando você vai, você está participando de uma coletividade. Mas o teu culto individual já começa a hora que você acorda. Quando a gente passa o dia com o pensamento ligado no céu, Esse é um dever. É o dever. A Bíblia diz, pensar nas coisas que são de cima. Esse é o perfil do crente. Tá certo? Então, quando a gente está falando de perfil, a gente tratando dessa menina aqui, independentemente dela ter uma ligação com um zoião, que é o Labão, lá o servo foi falar com quem? É isso? Pegou, Tiago? O servo foi falar com Rebeca. Quem tinha o perfil era Rebeca. Labão, não havia nenhum compromisso do servo com relação a Labão. Era com Rebeca. Então ele foi focado em Rebeca. Labão teve um péssimo comportamento, mas isso não interferiu na escolha, porque a Rebeca tinha o perfil. Olha isso. Então quando você está num culto e o Espírito Santo quer falar, ele quer falar com você que tem o perfil de Rebeca. Se tem Labão lá de olho em alguma coisa, não é com ele o compromisso do servo, chamado Espírito Santo. É com você, Rebeca. Verdade. Eita! O Espírito Santo veio falar com você. Agora, imagine se Rebeca fica preocupada com o comportamento de Labão. Pegaram? Então, por isso que a gente não deve se preocupar com a atitude de A ou B. Se preocupe, faça o teu culto. Teu culto. Qual é o teu culto? É esse? Então faça o teu culto. Porque quando o Espírito Santo vier, ele vai vir querer falar com você. eu antigamente eu me preocupava muito. Hoje eu aprendi igual você está falando. Então, por isso que a gente precisa entender isso aqui. Daí vem, aumenta a responsabilidade, sabia? Aumenta. Porque olha o que o Abraão diz. Se a mulher não quiser vir, volte sozinho. Ou seja, volte com a bênção. E nem mandou procurar outra mulher. Viu? Exatamente. Não, se não quiser vir. Volta. Eu não vou mandar você de volta para lá. É esta vez. Se você for, é por isso que daí vem também, aumenta a responsabilidade dele. Se eu voltar com mão vazia, o que eu vou justificar para o meu patrão? Você é um roubeiro reprovado. Então eu preciso acertar, o Espírito Santo, daí vem o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus não volta vazia. Por quê? Porque tem o endereço certo, a pessoa certa. Quem é a pessoa? O Espírito Santo, para chegar na pessoa, ele vai observar primeiro o comportamento. Então não pense você que ele vai chegar em você se você não estiver tendo comportamento. Ele vai observar, olha o que o servo fez. Ele observa o comportamento de Rebeca. Depois que o comportamento de Rebeca atende, aí ele aceita ir à casa de Rebeca. Chega lá, conta toda a história, todo o motivo que o levou a estar ali. E aí ele disse, eu preciso voltar. Disseram para ele, fica mais um pouquinho. Não, eu preciso voltar. Então entendam, quando chegar a hora do arrebatamento, não peça para o Espírito Santo ficar mais um pouquinho. Jesus ficou mais um pouquinho na casa dos irmãos, dos discípulos no caminho de Emaú. Mas o Espírito Santo não. A hora do arrebatamento, eu preciso voltar. Preciso levar. Eu vim para buscar. Portanto, Rebeca precisa estar pronta. E observa que Rebeca estava dentro do perfil desejado, ou pelo menos pré-estabelecido pelo servo. Quem que estabeleceu O servo. o perfil? Abraão ou o servo? O servo. O servo. Porque a missão era dele, né? Então, o servo chamado Espírito Santo é que observa. Por isso a Bíblia diz, e João escreveu, Jesus disse que eu vou
Porque se eu não for, o Espírito não virá. Eu Quando ia já ele falar vier, isso. ele vos convencerá. Então qual é o papel do Espírito Santo? É estar aqui, convencendo a nós que não vale a pena ir pela maioria. A maioria faz, não é por aí. Não é porque a maioria faz que você deve fazer. Não é porque aceita que você deve fazer. Você precisa ver se a palavra de Deus A aceita. gente tem que ser verdadeiro, né? Confere? Confere? Aí vamos andar um pouquinho. Temos ali o quê? 9 horas, né? Falta 5 para 9. Tem meia hora só. Mas, Falta tudo isso e ainda tá com pressa. não, é que eu preciso controlar aqui. Nossa, eu tô achando que tá Pra ter um limite, né? Pra terminar. Tem o controle. Versículo 51, olha o que diz versículo 51. É Betuel, tá? O Betuel, o nome do pai de Rebeca. Betuel. Betuel. Nome do pai de Rebeca. Betuel. Versículo 51 diz: Eis Rebeca diante de ti. Uma coisa curiosa aqui, que nós não podemos perder. Ó, o versículo 50 diz assim: Então respondeu Labão e Betuel. Primeira vez, quem falou com o servo? Rebeca. Labão. Labão. Porque Labão era o filho mais velho e provavelmente moravam separados. A mãe de Rebeca, separados do pai. Pode? Ela foi morar Naquela na cultura. Antigamente, Naquela cultura. sim. Então, o que ocorre? Ocorre que quando Labão fala, agora aqui também Betuel está falando. Qual o Certo? versículo? Quem foi ao encontro do servo foi Labão. Observaram? Sim. Labão disse que havia preparado tudo, então Labão tomou a frente. Agora é Labão e Betuel. Versículo 50. Labão e Betuel ouviu toda a história. Por isso que eu não li os versículos aqui, a partir do 34, porque o servo vai repetir toda a conversa. Vai falar que a Sara morreu, enfim, vai contar um monte de história aí, que a gente já sabe. Por E isso que Abraão ficou muito rico, né? também. Isso aí agradou muito Labão. Meu servo Ele soube é que Abraão estava Você aí. viu que ele nem trocou, É, né? Já agradou pegou e demais. mandou levar. Mas aí, vemos os 50, que Labão e Betuel. Betuel falaram: do Senhor procede este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis Rebeca diante de ti. Toma e vai-te, e seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então tirou o servo, olha aí, ó. Bicho é esperto. Não era só pendentes, não. Observa que esse servo era muito Que maduro. o servo de Abraão. Ele deu pendentes e deu colares. Agora, porque esses pendentes e colares seriam de pouca importância. Se os pais não deixassem ela ir, ele não voltaria totalmente vazio. Imagina, você não vai, chega lá, Abraão pergunta, cadê as joias? Cadê o Ficou. presente? Não. Já que agora autoriza, o que ele faz? Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu a Rebeca. Deu também coisas preciosas a seu irmão, ó, Sua mãe. Labão, e a sua mãe. E ao pai não, percebe aí? Então comeram e beberam, e ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo, deixa-me voltar para meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça, já o pai já deve ter saído de perto. Então, muito provavelmente, tem sentido aí o fato de não morar Alguns junto. Confere? dias. 10 dias. Confere aí? Não, então, ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me ir partir para que eu volte a meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e perguntemos a ela mesmo. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, irás tu com este homem? Respondeu ela, irei. Então despediram a Rebeca, sua mulher, aliás, sua irmã e a sua ama. Essa ama aqui é a serva de Rebeca, viu? E se ela decidisse não, E ao não ir? servo de Abraão
e a seus homens. Abençoaram a Rebeca, ele disseram, irmã nossa, sê tua mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua parte dos seus inimigos. A porta, né? Então se levantou Rebeca com as suas moças, montou nos camelos, seguiram o homem. Assim o servo tomou a Rebeca e partiu. Olha, Isaac tinha vindo de Beer-Lahai, pois habitava na terra de Negueb. Saiu Isaac a meditar no campo à tarde e, levantando os olhos, viu que vinha camelos. Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaac, saltou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo, é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Sabe o que é isso? Comportamento de mulher digna. Então ela não insinuou para ele, ela se preservou. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, no caso, né? Onde Sara morava, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou, e Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaac era mimado, viu? Hã? Isaac era mimado. E, tipo Muito assim, mimado. ela foi comportada, mas foi rápida, né? Foi o quê? Mas era a cultura. No mesmo dia. Nossa, comportada. Pelo menos é o que o texto deduz. Talvez não seja no mesmo dia e tal. Né? Mas o que é importante a gente entender é que Isaac, de fato, ele não era maduro. Não, ele era mimado. Ele era mimado. Alguns historiadores dizem que Isaac criou-se maturidade com 80 anos. Com 40, o pai ainda estava arrumando mulher para ele. E ele estava no campo meditando, pensando no que? Não sei, se é talvez o fato da mãe ter morrido, ele ainda não havia digerido, é tanto que vemos que ele foi consolado, né? Então ele sentia falta de alguém por perto. E o pai talvez estava mais focado em Deus, sabe-se lá. E ele precisava. Isaac, como tem toda aquela história, imagina como a mãe era com Isaac, né? É isso que eu estou falando. Nossa, A maior imagina como importância ela do era com Isaac Isaac. Porque ele foi filho da promessa. É. Eu acho Então que ela isso, mimou você ser demais. filho da promessa. Esse é o problema. Eles tinham cuidado, né? Deus deu um filho da Excesso de promessa, cuidado. não significa dizer que a pessoa tem que mimar demais. Ou receber uma promessa. Porque olha o talvez. problema do menino. Agora, provavelmente, Rebeca tenha sido mais nova, muito provavelmente. Né? Mas vemos que ela, evidentemente, nasceu depois dele. E quando nós vemos a história toda lá, vemos também que depois da provação. Vamos ligar os Poxa, pontos mas aqui. Ó, aqui, ó. Segundo a história, segundo os historiadores, foi mais ou menos com 22 anos que ele foi levado para ser oferecido em sacrifício, Isaac. Nossa. 22 anos? Ele já tinha uns 40 anos aí já. Não, exatamente, ele tinha 40 anos. O que eu estou tentando ligar aqui, os pontos, é quanto à idade dela. Porque quando eles voltam do sacrifício e tal, aí vem o mensageiro a Abraão dizendo que lá em Uz, o primogênito Buz, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quezebe, Razo, Pildas, Gidraf, Betuel gerou a Rebeca. Olha aqui, ó, aí anuncia que Betuel gerou a E ele já Rebeca. tinha Se 22 ele anos. tinha 40, ela tinha 20. Verdade. Novinha ela, né? Porque ele já Ou tinha... se ele tinha 42, porque aqui se sugere-se que ele tinha 22. Então, vamos colocar aí como 42 e ela era novinha. Então, ele já era um coroa e ela era Ou novinha. ela tinha menos, né? Porque antigamente, acho que 15, 16, 17, as mulheres já eram dadas, né? Daí até o 20. Vamos colocar 20 para a menina ser muito nova. Ele era um coroa e ela... Isso era cultura naquela época. As meninas eram 12, 13 anos, estavam casando com senhores e tal. Nossa, dessa idade. Mas 40 não é coroa muito. Agora, Dilma, Para Dilma, 20? agora uma coisa... 42? Não, a partir de 30 já é coroa. É? Então tá igual hoje.
A partir de 30. A idade jovem é até 24. Que horror! 25 é adulto. Na minha mente, A idade jovem é 24. 25 já é adulto. na minha mente, Não é nada, o Isaac, os quando coroa foi dado depois de como 70. sacrifício, era um menino. Não, aí é idoso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá? Na minha mente, Fala assim, devido à quando eu li diferença de o idade. contexto, o texto, o Isaac era uma criança quando foi dado como, não 22 anos. Acho que todo mundo pensava não. assim. É, tem até nas fotos, né? Na Ele minha bebezinho. mente, Não, bebezinho quando foi cortado o prepúcio. Ele Ah, 8 anos de sim, nascido. Entendeu? Então já tinha alguma idade sim. Então esse bebezinho não faz sentido. Então, Tá certo? Mas isso era cultura. Isso era cultura daquela época. Claro que hoje algumas realidades são diferentes. Ok? Ok? Tudo bem por aí? Tudo. Certo? Maravilha? O Thiago achar que 40 anos é O Thiago coroa. tá pensando agora, rapaz, eu já tá coroa. Naquela época era moço ainda. Não, a pessoa tá 40 tem a anos, diferença de É, idade. Não casou mais ou menos ainda, isso. É um absurdo. Não, mas enquanto não casou é É jovem. moço. Você tem quantos anos? É solteiro. É solteiro. É solteiro. Jovem até 24 anos. É, depois dos 25 anos pela faixa etária. 25 anos. Atenção. 25 anos adulto. E a partir de 30 anos já se tem como. Usa o termo de coroa, mas aí já é mais maduro. Por A favor, partir de né, 30. gente? Eu tenho 32. É. Tá me chamando de coroa? Então a primeira. Ó, vamos lá. O espírito Existe a terceira idade. A terceira idade é a partir de 60. É. Segunda idade de 40 a 60. Você tem quantos anos? Ixi, eu sou da segunda idade, então. A primeira idade é até os 40. Tá certo? Tá na Dizer, primeira ou na segunda? eu estou na segunda. E eu? Você é mais nova que ele, não é? Você já está na segunda também. Então, Porque a segunda é a partir de 40 até 60. até 60. De 61 em diante já é terceira idade. Tá certo? Você era Mas, Ainda tá na segunda ainda. enfim. Então, voltando aqui para a gente não perder o foco. Quando eles se casam, Abraão casa de novo. Enquanto Abraão não casou Isaac, ele ficou viúvo, ficou sozinho. O versículo 1 do capítulo 25 diz: tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Joquizã, Medã, Midian. Lembra dos midianitas? Sim. Esse midianita que vai ser pedra do sapato dos judeus é das descendências de Abraão. Os moabitas, descendentes de Abraão. Os amonitas, descendentes de Abraão. E eram todos os inimigos de Israel. Descendentes de Abraão. O próprio Ismael, que são os árabes, que eles estão lutando para pleitear a Palestina, a descendência de é Abraão. descendente de Abraão. Que era filho dele, o primeiro filho. Por isso que, trazendo um pouco da história aqui, política, o Donald Trump recebeu o príncipe, tá certo? Esses dias, o príncipe, Harry. Não. esqueci, não, ele é Não. do Oriente Médio. Me fugiu o nome aqui. É árabe, da Arábia Saudita. Por que que recebeu? Porque ele é descendente de Israel, de Ismael. E Ismael é filho de Abraão. Então existe uma lei chamada Acordo, ou lei de Abraão, onde eles estão tentando um meio campo ali para que haja duas nações, Palestina e Israel. Evidentemente que não vai aceitar, porque, biblicamente, a herança é de Israel por causa de Isaac. Tá certo? Vamos lá. Alguma coisa aí? Não, estava lendo aqui que os filhos dessa mulher, Quetura, né, que casou com Abraão, ela teve Quetura. filhos com ele, né? Sim, né? E mesmo assim a herança ficou toda para Isaac. A promessa de Deus. Assim como Ismael não teve herança com Isaac, e foi por isso que Deus fala para Abraão deixar realmente o seu filho, bem como a serva, saírem de casa a pedido de Sara, exatamente por questão da herança. E aqui, quando Abraão vê que os meninos começam a crescer, o que Abraão faz? Afasta os meninos, dá presente para eles, tal, mas afasta eles para que eles não tenham parte da herança.
Isso foi Deus, e Abraão foi cuidadoso nessa parte. Não só Abraão, o papel de Sara também foi importante, porque Abraão resistiu à voz de Sara quando ela pediu para ele deitar fora o menino e a mãe. Aí Deus disse, ouve a sua mulher. Por quê? Porque a preocupação de Sara era exatamente quanto à herança. E Deus foi claro, foi enfático em dizer que a herança seria de Exato. Isaac. Uma herança do quê? Material? Coisa material, assim? Toda a riqueza de Abraão, Abraão era inclusive muito a rico. terra de Canaã. É a descendência. E é essa terra onde está o povo de Israel que os árabes estão querendo um pedaço. Então não é só, Você tem uma ideia que até hoje se fala o nome de Abraão. não é só a questão da terra, mas a promessa espiritual também. É tanto que todas estas nações que são descendentes dos midianitas, dos amonitas, dos moabitas, todas elas se perderam. Só Israel continua. É. Isso é muito importante a gente lembrar. Os filisteus acabaram, os moabitas, todos os inimigos, inclusive os midianitas, se acabaram, né? Ficaram pelo caminho, e Israel continua. Porque a promessa de Deus é com Ô, Gil, quando você acaba, vamos supor, é porque houve um conflito e mataram todas as pessoas daquele sim, povo? inclusive a própria linhagem. Nossa, porque vamos supor, às vezes ficou uma mulher e uma mulher engravidou. Não, mas acabou Não, isso tudo, né? isso ficou no caminho. Ah, mas aí foi se perdendo. Aí foram se perdendo, assim como Israel. As 10 tribos, por exemplo, de Israel, que foram levadas pelo Senaqueribe, né, para a Síria, se perderam. Só sabe-se a linhagem judaica, né? A linhagem de Israel não sabe para onde foi. Que é a de Judá, né? Foi por quê? Por causa da linhagem, que é a linhagem de Cristo e tal. Sim. Confere? Então, nós vemos aqui que Abraão casa e tem alguns filhos, né? Pois não? Realmente Isaac tinha 40 anos, quando ele tomou Sim. Rebeca como esposa. 40 anos. Então, provavelmente ela teria seus 18. Ok? Abraão deu, vamos ler rapidinho aqui, versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Ó, tudo o que possuía. Mas aos filhos das concubinas que tinha. Então significa dizer que ele não tinha só Quetura, tinha outras Foi o que mulheres. falou, Ok? né? Deu presentes. Ele deu presentes. Então, meu filho. E ainda em vida separou-os do seu filho Isaac, enviando-os ao Oriente. Então existe no Oriente algumas linhagens aí perdidas que fazem parte. Depois a gente vai estudar sobre isso aí, direitinho, para a gente não ficar muito focado, mas só para vocês terem uma noção panorâmica de que povo que possivelmente faz parte de forma bem discreta, é bem longe ainda da linhagem de Abraão Abraão. viveu 150 Ok? Aí anos. o versículo 7 diz, este, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos. Samuel 120, né? Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, próspero no caso, quando a palavra boa diz cheio de vida, velhice. e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaac e Ismael, olha aí, os dois se uniram para sepultar o pai. Na caverna de Macpela, que ele havia comprado no campo de Efrão, lembra? Filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Menri. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultada. Abraão, Aliás, Sara, sepultado sua Abraão e Sara, sua sua esposa. mulher. Detalhe, nós vamos ver isso depois, conferir, que só Raquel não foi sepultada neste lugar. Nós falamos na aula passada e depois a gente vai ver isso aí. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Habitava Isaac junto a Beer-Lahai, onde ele estava, né, quando ele encontrou a menina. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. São esses os nomes dos filhos de Ismael, pelas suas ordens, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá.
Foram esses os filhos de Ismael e foram esses os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes, isso aqui foi promessa de Deus. Depois nós vamos ver que príncipes são esses, segundo as suas tribos. Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 tribos. Ismael, 12 tribos. Pegaram? Vamos ver isso na próxima aula. E os anos de vida de Ismael foram 137 anos. O do pai foi 170. Vamos ver se algum filho chegou a essa idade depois, vamos ver. Os seus filhos habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a direção da Síria. Olha isso, pega a Síria aí como um pedaço. Ele se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. E tal. Bom, eu vou parar aqui, porque o versículo 19 aí vai trazer Jacó e Esaú. E aqui nós vamos ver duas nações, aqui que vai pegar fogo. Vamos deixar para a próxima quarta-feira. Tá certo? Vamos encerrando por aqui. Alguma dúvida de tudo que nós falamos? Tem 15 minutos para esclarecer. Dúvidas? Não. Dinho, eu fico imaginando às vezes sozinho comigo, né? Fala assim, nossa, no céu, assim, quando na Nova Terra, poderia ser tipo assim, né?